Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje não tem ninguém que é a primeira vez, né? Boa noite também aos amigos da internet, né, que nos assistem. E hoje a gente está aqui também para agradecer, né, e dizer para vocês da viagem que a gente fez lá para Araxá e Sacramento, que foi assim divina, maravilhosa, muito, 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 muito gostosa. Então, se alguém o ano que vem, né, vai se preparando já, porque é uma experiência única, fantástica, tá bom? E os nossos recadinhos aqui da casa, nós temos também afixado lá no mural, né? Também tem no site, mas assim, nós temos passe todos os dias, segunda, terça, quinta à noite, quarta à tarde, sábado também à tarde, e no domingo de manhã às 10 da manhã. Nós temos também, na sexta-feira, um trabalho especial que é para dependência química, que também é às 8 horas. Então, se alguém tiver algum parente, amigos, ou mesmo que queira conhecer o trabalho para ver como funciona, é um trabalho muito legal, gente. Gratificante, né? Então, tem a palestra, tem os passes, e depois tem as famílias, a conversa com as famílias, tá? Um trabalho muito bonito. Nós temos também trabalhos no primeiro e terceiro domingo de cada mês, um trabalho com as gestantes, tá? Onde essas gestantes elas vêm, recebem orientações básicas sobre higiene do bebê, cuidados com o bebê, com a gestante, planejamento familiar, bom, e tem várias informações. E no final elas recebem um enxoval, tá bom? Que a casa oferece. E dentro disso, se alguém quiser colaborar, contribuir, a gente recebe as doações. Então, nós temos, não precisa ser um enxoval completo, tá? A gente tem os kits já aqui, se alguém se interessar, fala comigo ou com alguém da casa, a gente tem o papelzinho, tudo bem? Nós temos também o lanche de rua, que é feito todo sábado, nas mediações aqui do Carandiru. Então, a equipe se reúne aqui e é levado o lanche para esses moradores. Então, se alguém também quiser conhecer o trabalho, é só vir o sábado um pouquinho antes e vai com a equipe que já vai todo sábado. Nós também temos as famílias cadastradas, são 70 famílias. E a gente agradece as pessoas que colaboram mensalmente para que essas cestas, com os itens, né, que compõem essa cesta básica. E esse mês, a gente está solicitando leite em pó, arroz, óleo, macarrão, sal e farinhas. Então, se alguém puder contribuir com qualquer valor, será muito bem-vindo, ok? Acho que... Tem mais? Não me deram. Já começa? Então, mais um recadinho. A semana que vem começa a ser distribuído já aquelas sacolinhas de Natal, certo? Que são crianças dessas famílias cadastradas e que a gente dá um kit, uma roupa, um calçado e um brinquedo, ok? Então, acho que era isso, dos nossos recadinhos. Então, agora a gente vai fazer uma prece, a gente vai ficar numa posição confortável. E nós vamos agradecer. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, nesta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, e que a gente já sente a vibração de paz, de tranquilidade, assim que a gente entra nesse recinto. Então, nós vamos ficar de mente aberta, de coração aberto, para receber as informações que nos vão ser passadas hoje, para que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais esclarecidos, e na certeza de que não estamos sozinhos, que estamos sempre cercados pelas bênçãos do Pai, dos amigos da espiritualidade, e que possamos, Pai, ter vencido essas dificuldades todas para chegar até aqui, mas que possamos sair daqui muito mais fortalecidos. Que assim seja. Então, hoje, o Akil vai falar para a gente, né, um tema
Chama-se Conflitos, do Momento Espírita, ok? Aqui, seja bem-vindo. Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. E mais uma vez eu estou aqui pedindo desculpas pela casa, porque o palestrante que estava escalado para vir aqui, o Silvio Costa, ele estava vindo de Bauru, e ele estava na estrada, teve um acidente, ele está retido, então não vai chegar a tempo, infelizmente. Então aí, eu estou aqui, nada por acaso, né? Várias vezes já aconteceu isso, né? Mas eu posso dizer a vocês que eu, particularmente, fico muito feliz de estar aqui, convivendo com vocês, recebendo esse carinho, esse aconchego que vocês me dão. Muito obrigado. Aos nossos amigos internautas também, nosso boa noite e o nosso abraço. O tema de hoje que o Silvio ia falar era sobre tumultos. Mas, como eu não tive tempo de ler o texto nem preparar nada, o tema mais próximo que eu tenho de tumultos é conflitos. Você está ali, né? Está quase. Né? Nada por acaso também. E quando a gente fala sobre conflitos, pessoal, a gente busca no dicionário, Aurélio, no Michaelis, o significado, lá a gente encontra as seguintes palavras para significar conflito: altercação, desordem, pendência, choque, embate, luta, oposição, disputa. Nossa, um monte de palavras duras, né? Pesadas, né? Que a gente sente até uma certa dorzinha assim a falar. Mas a gente vai ver no transcorrer da nossa conversa que conflitos não é bem assim. É um pouco diferente, infelizmente bem diferente. Antes vamos fazer uma pesquisa aqui, né? Quem é que aqui, durante a sua encarnação até o momento, já teve um momento, alguma passagem de conflito? Eu já tive. Quem é que teve? Quem já teve, levanta a mão. Conflitos. Quem já teve conflito? Acho que todos, né? E é verdade, pessoal. Se a gente fizer uma análise da nossa vida, né, você vê, todos aqui já viveram esse momento. Se alguém não levantasse o braço, eu ia chamar para vir aqui para contar o segredo, porque realmente seria um mapa da mina, né? Ter vivido sem conflito. Mas aí a gente chega à conclusão, pessoal, conflitos fazem parte da nossa vida. E a gente vai ver por quê também para frente. E já que fazem parte da nossa vida, a gente tem que conviver com isso, vamos encará-las com paz, harmonia, tranquilidade. Vamos transformar os conflitos de nossos choques, nossos inimigos, o conflito como sendo nosso aliado, como sendo alguma coisa que nos leva a passar pelas vicissitudes da vida. E a gente vai falar mais sobre isso. Agora, algumas reflexões sobre conflito. Conflito pode ser entre milhões de pessoas, na verdade, uma guerra mundial, por exemplo. Pode ser sobre milhares, centenas, dezenas, 2 pessoas. Né? Tem aquele ditadinho que, né, quando um não quer, 2 não entram em conflito. E aí fica uma pergunta também: pode ser conflito com uma pessoa só? A gente vai ver isso também. Então vamos começar no mais fácil, que são aqueles conflitos em milhões. São as guerras mundiais. São os maiores conflitos que nós tivemos aqui na humanidade. E aí eu peguei uns números interessantes sobre isso, porque na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, foram 4 anos, portanto, de guerras, foram envolvidos 70 milhões de militares. 70 milhões de militares. E desencarnaram 9 milhões de encarnados. Isso, Primeira Guerra Mundial, vocês lembram? Era na base da espingarda, da luta de baioneta, né? Não existiam bombas atômicas, nada desse porte. E muito menos nem aviões não existiam naquela época. Aí a gente estudou, evoluiu, progrediu, né, senhor médico? E aí, 6 anos depois,
6 anos, não, desculpe, 18 a 39, isso vai dar 21 anos. E aí evoluímos, e aí nós, seres humanos inteligentes, deflagramos a Segunda Grande Guerra Mundial. De 1939 a 1945, foram 6 anos. E os números: militares envolvidos, soldados, marinheiros, pilotos, 100 milhões de militares. Sabe quantos desencarnaram? Os historiadores não entram num acordo, porque foram tantos. Alguns falam 50, outros falam 70 milhões de seres humanos que desencarnaram. Vamos adotar o número de 60 milhões. Quem assistiu aqui no nosso lar, ou leu o livro, lembra-se daquela passagem que Narcisa, o André Luiz e todos os trabalhadores do nosso lar, entre o estado de alerta, ficam muito tensos, se preparando para receber justamente esses espíritos que estavam desencarnando. Vocês imaginam, né? 60 milhões desencarnando. E aí a gente tem nossa primeira reflexão. E no caso de uma terceira guerra mundial, de um conflito agora, e nós tivemos, por um fio, quando nós tivemos a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, foi por um fio que o mundo não entrou numa nova guerra, o que aconteceria com a humanidade? Aí vocês podem pensar, mas o que eu aqui, um grãozinho aqui, posso ajudar para evitar um conflito mundial dessa proporção que já aconteceram, infelizmente. Existe uma coisa que nós todos podemos fazer. Quando o dirigente vem aqui na frente, no encerramento, e pede as vibrações, muitos falam, vamos vibrar pelo nosso planeta, vamos vibrar pelos nossos dirigentes, para que tenham sabedoria, conhecimento, discernimento para levar o nosso planeta adiante. Nessa hora nós podemos ajudar e muito, na forma de energias boas, energias positivas, que a gente emana essa energia e manda para o que nós chamamos de psicosfera. Divaldo, juntamente com a Joana de Anjos, escreveu um livro, Tempestades, onde a Joana de Anjos fala sobre a psicosfera energética. Então, se todos estiverem vibrando bem, energias positivas, isso vai melhorar nosso ambiente, vai envolver a nossa Terra numa corrente de bem. Então, é isso que nós podemos fazer com a nossa contribuição para que isso não venha a acontecer. Mas mais reflexões sobre conflitos. Ela pode ocorrer entre pessoas totalmente desconhecidas, né? Quem é que dirige? Quantas vezes a gente discute, acha ruim com um vizinho que a gente não conhece, nunca viu, né? Nem sabe para onde vai, não vem, e a gente, muitas vezes, xinga, revida, um monte de coisas, não é? Então, o conflito pode acontecer entre pessoas que a gente não tem nem ideia de quem são. Pode ser no trabalho. Nossa, quem é que não teve aqui algumas vezes uma rusga, um conflito com seu chefe, supervisor, né? No trabalho isso é comum acontecer também. Entre amigos, principalmente entre os homens, né? Homem, quando começa a falar sobre política, religião, futebol, nossa, inclusive alguns chegam até vias de fato por causa de futebol. Existe conflitos por causa disso? Existe. Entre familiares, existe ou não existe? E também existe. E aí a gente chega no conflito com uma pessoa só. É o conflito consigo mesmo. É o que a gente chama de conflito íntimo. E para a gente melhor explicar o que é esse conflito íntimo que a gente tem, eu vou contar uma pequena lenda. Eu gosto da versão chinesa dessa lenda, né? Chinesa mais zen, então eu gosto da versão chinesa dessa lenda. Para explicar um pouco o que é esse conflito íntimo que a gente tem. Antes de falar dessa lenda, deixa eu lembrar o seguinte, que os conflitos fazem tanta parte da nossa vida, que a gente, ao nascer, a gente está lá no útero da mamãe, né? Dobradinho, quentinho, alimentado, protegido,
não tem fome, nem sede, nem frio, nada. Está perfeito ali naquele ambiente etéreo. Aí, passado em média 9 meses, a gente é tirado lá de dentro. Puf, né? E ainda por cima, corta um cordão umbilical que ligava a gente com a mamãe. Né? E depois ainda o médico nos dá um tapa no bumbum e a gente chora, expulsa o ar. E a gente aí tem o nosso primeiro conflito, que é o de sair para a vida. A gente não quer sair, a gente quer ficar lá, que lógico que não quer ficar lá. E a gente sai e a gente tem o primeiro conflito. Mas esse conflito é bom. É a oportunidade que o Pai nos dá de estarmos aqui reencarnando para vivenciar, para aprender. A gente reclama, tem esse conflito todo, essa revolta, mas é bom. É um conflito muito, muito legal. Bom, voltando à lenda, pessoal, conta-se que na China era comum os jovens irem para os mosteiros, ficarem internados e aprenderem artes marciais e aprenderem filosofia de vida, para se tornarem grandes mestres. Né? Eu vejo o Dalai Lama e todos os outros mestres budistas que tem lá. Existia um jovem, eu vou chamar ele de Shang, que aos 14, 15 anos ele foi também para um templo, se internou para evoluir. Só que ele era um encrenqueiro de marca maior. Adolescente já tem toda aquela índole de agitação, né? Quem tem filho adolescente, ou já teve, passou por isso, sabe disso. Nós mesmos, adolescentes, já passamos por isso. Então, fora isso, ele era muito irrequieto, ele contestava, ele reclamava, ele discutia com o professor, com os colegas, com o cozinheiro, com o faxineiro, com todo mundo. E um dia ele teve uma discussão muito grande no refeitório com os colegas, por causa de bobagem. Aí ele saiu e procurou o mestre do templo. Falou: mestre, me ajuda, por favor. Eu não consigo conviver aqui. Eu só vivo discutindo, brigando, vivo em conflito com todos aqui. O que eu posso fazer, mestre? Me dá uma orientação, me dá uma luz. Como eu posso evitar isso? Aí o mestre olha para o Chang e fala: Chang, dentro de nós, aqui dentro do nosso coração, existem dois grandes cachorros. O cachorro bem e o cachorro mal. E esses dois cachorros estão aqui no nosso íntimo e vivem sempre disputando, brigando. Chang, ele pergunta para um adolescente: Chang, você sabe quem ganha essa luta? O Chang, lutador de artes marciais, aquela coisa de, quem tiver mais força, quem for mais ágil, quem souber mais artes marciais. O mestre então olha para ele e fala: não, Chang, não é esse que ganha. Vai ganhar aquele cachorro que nós mais alimentarmos. Vai ficar mais forte aquele cachorro que nós mais alimentarmos. E nessa pequena história, pessoal, aparece, né, primeiro, um dos grandes princípios da nossa doutrina, que é o do livre-arbítrio. Você alimenta o cachorro que você quiser alimentar. Deus nos dá essa liberdade de decidir. E esses conflitos internos que a gente tem são gerados pela nossa consciência. Isso é maravilhoso, porque Deus nos dá essa chance de decidir, de poder cuidar do cachorro que a gente quiser. E esse é o maior conflito íntimo que a gente tem. E o texto em si, que é do Momento Espírita, fala dos conflitos, e aqui a gente vai entrar mais no texto agora. Ele foca mais conflitos em família. Então a gente já deu um parecer assim bem grande, que é conflito, como ocorre, onde pode ocorrer. Mas cada um daquelas colocações daria uma palestra. Então a gente vai falar mais sobre família, né, que é o que o texto pede. E aí o autor ele fala assim, ó: o parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado e do presente. Quando a gente fala em aprendizado e refazimento de erros passados e presentes, nós estamos falando de mais
dois grandes princípios da nossa doutrina, quais sejam a pluralidade das nossas vidas, as reencarnações sucessivas que podem ter acontecido, erros no passado, e a lei de causa e efeito. Aquela coisa que todo mundo aqui comenta, né? Plantou abacaxi, vai colher abacaxi, não dá para colher morango. Então, nesses ensinamentos até agora, que a gente passou, nos conflitos, nós vimos 3 grandes princípios da doutrina, né? Livre-arbítrio, causa e efeito e pluralidade das nossas vidas, as sucessivas encarnações. E só um parênteses aqui sobre as encarnações sucessivas. Antes da gente vir aqui encarnar, a gente tem todo um aprendizado, nós temos um estágio lá na erraticidade. E quando a gente está pronto para vir, é feita então uma reunião com os espíritos superiores, com o nosso mentor, e lá nos é perguntado, olha, você quer encarnar? A gente fala, sim. Você quer passar esses desafios lá na sua encarnação? Sim. Você vai conseguir suplantar aquele vício assim, tal? Sim. Você vai conseguir conviver com aquelas pessoas que lhes são difíceis, aquelas pessoas que você sabe o que aconteceu em toda a sua existência? Sim. A gente fala sim para tudo lá, pessoal. E aí a gente encarna e vem para cá. E aí, por que a gente cai na família que a gente vem? Porque é que nós temos familiares que a gente olha, né, e sente todo um carinho, uma ligação muito forte. E outros, muito próximos, inclusive, algumas vezes irmãos, mesmo com o pai, mãe, a gente sente assim uma certa rejeição. Vem do que nós falamos, de histórias passadas, de resgates, é o refazimento e o aprendizado que o autor fala aqui. Eu posso dizer para vocês, pessoal, com certeza, que o nosso lar, a nossa casa, é como se fosse uma escola. Não é verdade, Samir? Uma grande escola. O parente difícil, aquele que a gente tem mais dificuldade de relacionamento, seja qual for, é o nosso professor. É o que vai nos dar a oportunidade de aprender, de poder resgatar muitas coisas. E aquele parente, que é aquele que a gente se dá bem, que a gente se sente muito bem com ele, é aquilo que a espiritualidade coloca junto da gente para que a gente possa passar, não só nós, mas o outro também, por essas provas, essas dificuldades, esses desafios. O autor também fala que o lar é a célula para o mundo. Daí é que a gente sai para o mundo. Aí vocês podem ver como, se a gente analisar, quem está estudando a doutrina, já está estudando mais a fundo, e mesmo quem só assiste palestra aqui, pode entender como é maravilhosa a nossa doutrina, como as coisas se encaixam e se explicam, dando sentido à nossa vida. A gente já começa a ver, então, que conflitos não é uma coisa ruim, como a gente pensa. É uma oportunidade para a gente poder voltar a trilhar o nosso caminho de evolução que Jesus nos deixou à frente. É o aprendizado que a gente precisa. E quais são as causas que provocam todos esses conflitos dentro do lar? Já falamos que pode ser do presente ou do passado, mas a causa, a raiz de tudo isso, está naquilo que Fénelon fala no livro dos Espíritos, que Kardec escreveu, e que são as chagas na humanidade, né? Todo mundo conhece de cor e salteado. Egoísmo e orgulho. Tudo está sempre lá. Fénelon fala que o dia que a humanidade conseguir, pelo menos aplacar o ideal, eliminar essas chagas, nossa, nós com certeza vamos passar muito rapidamente para um planeta de regeneração. E só um comentário, egoísmo e orgulho, ele também comenta lá
que o egoísmo ele é mais fácil de ser descoberto, porque ele é claro, né? É alguém que quer alguma coisa, o poder, um bem, um relacionamento, ele busca ter isso. O orgulho não. O orgulho é disfarçado. Muitas vezes as pessoas fazem a caridade com orgulho embutido. A pessoa pode dar uma cesta básica para alguém e pensar assim, puxa, você é tão coitado que não consegue nem trabalhar para ganhar uma cesta básica. E está dando uma cesta básica. Está dando então com orgulho, julgando. Então o Fanon fala que entre os dois, o orgulho é muito mais difícil de ser controlado e ser detetado. E aí a gente chega então às soluções, né? Então nós já vimos, pessoal, que conflitos não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário, tratam-se de oportunidades de melhoria, de aprendizado. Basta ou depende como nós vamos encarar isso. Qual cachorrinho nós vamos alimentar? O cachorro bem ou o cachorro mal? Nós vamos conseguir transformar um pouquinho o nosso orgulho, o nosso egoísmo em caridade, em humildade? Interrogação. Então, as soluções que Kardec fala, o autor também fala, em primeiro lugar, seguir os ensinamentos de Jesus. Né? Perdoar sempre, não julgar para não ser julgado, amar ao próximo como a ti mesmo, e principalmente fazer ao próximo o que gostaria que fizessem por ti. É diferente de não fazer ao próximo o que não gostaria que fizesse para você. Porque fazer implica em agir. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou realizar alguma coisa. Agora, não fazer, eu posso ficar paradinho. E Kardec mesmo escreve que não fazer o bem também será cobrado. Né? Só deixar de fazer o mal não é suficiente. É bom, mas precisamos fazer o bem. E até aqui um parêntese sobre perdoar, né? Entrando mais a fundo no perdão, quando a gente vai perdoar alguma coisa, pessoal, é porque a gente já condenou, na verdade. Você fala, olha, você me fez tal coisa, mas eu estou te perdoando. Então eu já condenei essa pessoa. Para condenar, eu tive que julgar. Então eu julguei, condenei e vou perdoar. E antes de julgar, eu acusei. Eu chego e falo, olha, fulano de tal, você fez isso para mim. Isso pode ser até mental, hein, pessoal? Mentalmente você faz isso, você acusa. Aí você fica pensando, nossa, se a pessoa foi boa, foi ruim, fez bem, fez mal, você já está julgando. Aí você julga e chega à conclusão e fala, não, ela me prejudicou. Você já condenou. Aí você fala assim, aí a gente pensa assim, nossa, eu sou tão bonzinho, tão benevolente que eu vou perdoar aquela pessoa. Mas vejam o quanto é doloroso esse processo. Cada etapa dessa dói muito, principalmente em família. Quando você vai acusar um seu familiar, mesmo que seja no seu inconsciente de alguma coisa, dói. Dói ou não dói? Depois você fica remoendo para julgar essa pessoa, o que foi feito. O pior é quando a gente resolve revidar. Nossa, aí é um caos. Aí depois você condena. Se você chegar ao perdão ainda, é o que Jesus fala, menos mal. O clima vai se apaziguar. Mas será que a outra pessoa vai aceitar o perdão? Será que ela vai aceitar que está errada? E se ela não aceitar? Então, e o melhor de tudo nessas horas, quando você está começando uma discussão com um familiar seu, filho, filha, marido, esposa, cunhado, pai, mãe, começou uma discussão, começou a ficar muito crítica, as pessoas começam a ser levadas pela emoção, não tem mais razão, aí realmente é aquela coisa de soltar tudo. Segue aquele conselho do André Luiz, bebe água, coloca água na boca e para.
Volta a conversar depois, com mais calma. Porque é muito importante também que dentro da nossa família a gente mantenha aquilo que nós falamos da psicosfera mundial. Dentro de casa é uma pequena célula da psicosfera mundial. É a nossa casinha. E lá tem que ter uma energia boa. Mas a partir do momento que as pessoas entram em atrito, entram em conflito, essa energia se quebra. Exemplo é muito simples. Acorde de manhã, dê um bom dia sorrindo e receba um bom dia sorrindo. De um sorriso. Não é fantástico? Agora, levante de manhã e não receba nem um bom dia. Mas aí cada um tem que fazer o seu. Não dá para a gente fazer pelo outro. Mas você pode fazer a sua parte. E outra coisa que evita muito conflito é aquilo que os palestrantes falam aqui, quem já estudou sabe disso, a famosa reforma íntima. O Silvio, meu amigo, ele detesta essa palavra. Né? Para ele é transformação íntima, não é reforma. E também a Astrid Sayé, a filósofa, fala que é uma renovação de atitudes. Né? É a mudança interna sua. É você alimentar o seu cachorrinho do bem. E deixando o cachorrinho do mal passar fome. Isso é uma mudança sua. Sua decisão, seu livre-arbítrio. E a partir do momento que você faz isso, você está se transformando, você está mudando. O maior exemplo de transformação que teve, vocês sabem qual foi? Quem já leu aqui Paulo e Estevão? Quem já leu sabe que o maior exemplo de reforma íntima estava lá, quando Saulo, indo para Damasco, no deserto, ele tem a visão de Jesus, apesar de ficar sem ver nada, mas ele tem a visão de Jesus, e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E nessa passagem há a transformação do Saulo, que era um romano carrasco, perseguidor dos cristãos, cruel, violento, ele se transforma no Paulo, apóstolo de Jesus. Quem não leu esse livro, recomendo assim, muito, muito, muito. Prepare-se para chorar, porque é muito emocionante, mas é lindo, é uma lição muito bonita. Outras soluções, orações, evangelho no lar. Quem aqui faz evangelho no lar? Quem não estiver fazendo, recomendo, faça. Por quê? Melhora o ambiente energético da casa, com certeza. A única regrinha que se pede é para ter o mesmo dia, o mesmo horário. Mas por que isso? Por que isso daí? Porque os amigos espirituais, eles também têm o que fazer lá. Não estão lá perdidos, olhando para cima, tomando cerveja, comendo batatinha. Não, eles estão trabalhando e muito. Então, quando você faz na sua casa, no horário, num dia definido, eles falam: olha, na casa do seu Américo é na quarta-feira, às 20 horas, nós vamos estar lá. Na casa da Socorro é na quinta-feira, então eles vão estar lá. Aí vocês vão ver o quanto energeticamente o seu lar fica melhor, envolvido por uma aura, por uma proteção. Quase. Então vamos só encerrar. E, pessoal, para encerrar, muitos já conhecem essa história, mas quem não conhece vai ter uma lição para encerrar disso tudo que nós falamos. E quem não conhece vai poder rememorar e fazer uma homenagem a esse grande homem que eu admiro, assim, de carteirinha, que é o Chico Xavier. Então, exemplo de perdão, mágoa e perdão na família, Chico deu um exemplo assim fantástico, que é o Chico e o cachorrinho que eu vou chamar de Totó. Não é a Branquinha é uma outra história, o Totó. O Chico, lembra-se, ele era muito humilde, ganhava muito pouco, trabalhava na repartição pública lá em Pedro Leopoldo. Ele adotou um cachorrinho que era deficiente, inclusive mancava, não podia se locomover muito bem. E o Chico, mesmo com o seu parco recurso financeiro, comprou cobertor, dava um alimento, colocou no seu quarto,
forrava de jornal, porque o cachorrinho não podia quase se locomover. Ele voltava do trabalho cansado, providenciava comida para ele, limpava suas necessidades, cuidava com todo o amor e carinho que a gente conhece que o Chico tinha. Aliás, tem. Não tinha, não. Tem. E um dia, o Chico voltando para casa, ele entrou em casa, olhou o seu quarto, ele estranhou, porque o quarto estava limpinho. Não tinha sujeira de cachorro, não tinha jornal, o quarto estava impecável. Ele estranhou, perguntou para um familiar, ué, mas cadê o Totó? Aí falou, o Totó morreu. Ele passou mal, morreu, nós enterramos ele. Chico chorou, porque ele tinha um amor muito grande para aquele cachorrinho, mas conformado. Depois de alguns meses, um familiar dele chegou e falou, Chico, você lembra o cachorrinho Totó? Lembro, lógico que lembro. Ele não morreu de morte natural. Fulano de tal deu veneno para ele. Era um familiar de dentro da casa. Não importa quem agora, era um familiar muito próximo de dentro da casa dele. Essa pessoa, olha, fulano de tal ficou com muito dó de você estar aí de madrugada cuidando dele, comprando as coisas, gastando dinheiro, tem todo esse trabalho todo dia, todos os dias, vendo também o sofrimento do Totó, que não podia se locomover, ficava se rastejando tudo. Ela, pensando em te ajudar, ela deu veneno para o Totó e matou o cachorro. Chico ficou assim perplexo, né? Mas com seu coração de ouro não sentiu raiva, se recolheu, foi fazer orações. E a vida seguiu. Alguns meses, acho que uns 3 meses depois, Emmanuel chega para o Chico e fala, Chico, precisamos conversar sério. O Chico fala, o que foi? Chico, há uma mancha no teu coração que está cada vez aumentando mais. Isso está dificultando a nossa comunicação, está dificultando o nosso contato. Isso pode crescer ao ponto de nós termos que parar com as nossas comunicações. Lembra? Emmanuel, Chico, 412 livros, 432 livros, uma coisa assim, né? Entre eles de Emmanuel e de outros espíritos. Então Chico fica assim, perplexo, e fala, mas Emmanuel, espera aí, a pessoa vem, mata um cachorrinho que eu amava de coração, você quer que eu sinta o quê? Fala, Chico, Jesus já falava, não sou eu, né? Fazei o bem, amai aqueles que te aborrecem, não sou eu que estou falando. Aí Chico fala, mas Emmanuel, o que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai descobrir o que essa pessoa que matou seu cachorrinho, o que ela mais gosta e o que ela mais precisa. E vai dar de presente para ela. Chico fala, mano, você está brincando. A pessoa vem, mata meu cachorro, que eu adorava, e eu vou dar um presente o que ela mais quiser. Chico, faça isso, ou essa sua mancha no coração vai aumentar. Aí Chico vai e descobre o que essa familiar desejava, queria uma máquina de costura. E naquela época Chico saiu lá em Pedro Leopoldo, devia ter só uma loja lá, né, em Pedro Leopoldo, foi lá, viu uma máquina de costura, aí quando ele olhou o preço, máquina nova naquela época, ele se assustou, foi num cantinho e falou, mano, você viu o preço da máquina? Eu não tenho condições de comprar isso daí. Emmanuel falava, Chico, você conhece carnezinho? Faz um carnezinho. Você fala, aquela expressão do Chico, não, você está brincando, né? Bom, vai, Chico. Chico então vai, como sempre, compra a máquina, manda entregar. E Chico, quando encontra, depois da entrega da máquina, com essa pessoa, com esse familiar, que era muito íntimo dele, a pessoa vem e fala, Chico, que maravilha, você adivinhou o que eu mais queria na vida, eu te agradeço de coração. E essa pessoa vem, dá um abraço no Chico. E conta-se que nessa hora, uma grande luz brilhante emanou dessa pessoa e envolveu o Chico. E aí, todas as manchas no coração do Chico sumiram.
Pessoal, nós não precisamos ser Chico. Porque nós também não temos Emmanuel. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Começando em casa, com os nossos familiares. Posso falar só uma frase? Terminar? Só terminar com o ensinamento, pessoal, que é um ensinamento muito bonito, que faz parte disso tudo que nós falamos. Ele é do Augusto Cury. Augusto Cury é um escritor espiritualista. Eu já falei essa frase, não sei se foi aqui, mas eu vou repetir porque ela encaixa no que nós apresentamos hoje. Né? E o Augusto Cury fala o seguinte, que o pior cárcere não é aquele que aprisiona o nosso corpo físico, mas o pior cárcere é aquele que asfixia a nossa mente e que algema as nossas emoções. Pois ser livre é não ser escravo das culpas do passado e nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para se dedicar àqueles que nós mais amamos, principalmente os nossos familiares. É abraçar, é se entregar, é amar, é recomeçar sempre. Ser livre é aprender a arte de pensar e proteger nossas emoções. Mas ser livre, acima de tudo, é ter um caso de amor com a sua própria existência e descobrir todos os seus lindos mistérios. Muita paz a todos. Estourei o tempo, né? Estourei o tempo. Não, tá dentro, não tem problema não. Bom, agora depois que a gente ouviu a palestra, né, com certeza despertou um monte de perguntinhas. Alguém gostaria de fazer um comentário dentro do tema? Não? Enquanto isso, a gente vai ler da internet, tá bom? Boa noite, aqui. Oi. Quem está fazendo a pergunta é o Lourenço e a Maria Léa, lá de São Luís do Maranhão. Lourenço, abração. Ele está falando, aqui o boa noite. Abraço a todos os presentes. Aí vamos lá. Aqui. Reagimos conforme nossas crenças. Se conseguirmos ver como interferir no nosso comportamento, por certo, vamos entender que as pessoas não mudam por nossa causa. O que é preciso é saber lidar com as pessoas, sempre no sentido da construção da paz. Paz é virtude coletiva edificada com os outros. Ela implica na escuta atenta, no respeito e na modéstia. É isso mesmo? É a pergunta dele. Eu gosto do Lourenço, porque ele pergunta e já dá a resposta. Já dá a resposta. Isso é bom. Um abração, Lourenço. Lourenço, para quem não conhece, é um grande amigo nosso, um dos fundadores aqui da casa. Ele se desligou agora, está vivendo perto do mar, São Luís do Maranhão, lá tomando a brisa, comendo camarão, então está lá. Muito obrigado, Lourenço. Isso que o Lourenço falou é verdade. A gente não consegue mudar o outro. Né? O que nós temos que fazer, isso é muito importante, não só em casa, mas em toda a nossa vida, é dar o exemplo. Isso é importante. Quando nós damos o exemplo, nós temos condições de argumentar, nós temos condições de aconselhar. Agora, se nós não damos exemplo, como nós vamos agir? É a mesma coisa que você falar para o seu filho, não fume, não beba. E você fuma e você bebe. Então o foco é esse. Faça a sua transformação, a sua reforma íntima. Do outro você não vai fazer. Você pode ajudar. Você pode amparar. Mas a maior ajuda que você vai dar ao próximo é o seu próprio exemplo. Mas também é muito importante o que ele fala, né? Viver em paz. Que a paz é virtude coletiva edificada com os outros. Água na boca. Obrigado, Lourenço. Comentários, perguntas sobre o tema, pessoal, se alguém quiser falar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi.
conflito sempre existirá. Sempre. Mesmo no mundo regenerado, evoluído, sempre vai haver o conflito. Por quê? Porque é a lição que nós precisamos aprender. O nível de conflito que a gente tem, nós tivemos, como falamos aqui, guerras mundiais, desencarnar 60 milhões. A humanidade precisava passar por algum aprendizado. Esperamos que tenha aprendido, né, Luiz? Américo, esperamos que a humanidade tenha aprendido. E a mesma coisa vale para o seu conflito interno ou na sua família. Graças a Deus. Que Deus nos dá essa chance e essa possibilidade. E aí encarar o conflito não é ruim. Muito pelo contrário. Uhum. Então a gente se liberta do conflito. E vamos chegar lá, com certeza, todo mundo. Quando a gente não sabe, mas vamos chegar. Um pouquinho pode ser. Obrigado, pessoal. Muita paz a todos. Obrigada a você. Então, depois que a gente ouviu essa palestra, que com certeza nos ajudou e ajudou também a despertar os nossos sentimentos, que a gente possa refletir, então, antes de qualquer conflito, né? Com certeza a gente vai sair daqui muito mais transformados, né? Então, chegou o momento que a gente pode fazer a nossa parte, que são as doações. Então, a gente vai pedir vibrações de paz, de harmonia, de entendimento. Vamos começar pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes, para que se tenha diálogo, para que pense no bem-estar do coletivo, não no interesse pessoal de cada um. E a gente vai ampliando essas vibrações pelos todos os necessitados de uma forma geral, pelos que se encontram hospitalizados, enfermos do corpo, da mente, para que os trabalhadores do bem, usando a nossa energia, o nosso amor, possam levar a cura, o alívio para cada uma dessas pessoas. Pedimos também pelos que se encontram encarcerados, sejam eles do corpo físico, da mente ou de sentimentos, que também sejam abrandados essas penas. Nós também pedimos vibrações pelas crianças, pelos jovens, que é o futuro do nosso país, para que eles sejam orientados por mãos amigas, por pessoas que possam esclarecer, amparar, para que não sejam desvirtuados. Nós pedimos então uma vibração geral pelo nosso planeta, para que haja paz, para que haja harmonia. E voltando, a gente pensa então, cada um de nós, nos nossos familiares, no nosso lar, no nosso trabalho, e pedindo aos amigos da espiritualidade que junto conosco, que nós possamos fazer, cada um de nós, a nossa parte, a nossa, então, reforma. Fazemos nós, cada um, aquilo que a gente pode, no nosso entendimento. E o outro vai fazer no tempo dele. Então, que possamos ser mais complacentes, que possamos perdoar mais e não julgar. E nós agradecemos aos amigos da casa, aos dirigentes que nos proporcionaram essa noite de entendimento e que possamos sair daqui muito mais tranquilo do que aqui chegamos. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Que assim seja.